noite de adoração a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Fiquemos à vontade para orar ao Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai querido, Pai amado, Pai glorioso, meu Deus, estamos aqui, Senhor, nos prostrando, Senhor, diante da tua santa presença, Senhor, para te pedir, Senhor, permissão para nós entrarmos diante de ti. Primeiramente, Deus, nós queremos pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, Pai querido, Pai amado. Oh Deus querido, Deus amado, muitas vezes, Senhor, meus coração, meus pais, somos pecadores, e falhamos, e nós falhamos para algumas coisas, Senhor, e esqueceu o teu coração no decorrer deste dia. Senhor, venha nos perdoar, Senhor, venha ter misericórdia das nossas vidas. Oh Deus querido, Deus amado, também quero te agradecer, Pai querido, por mais essa oportunidade, Deus, que o Senhor está nos dando de estar na tua casa, para te adorar, Senhor, para glorificar o teu santo e glorioso nome. Enquanto, Pai querido e Pai amado, o inimigo está lutando, Senhor, para parar o teu povo de te buscar, de te adorar, nós estamos aqui, Senhor, firmes, Pai querido e Pai amado, para adorar e levar a nossa adoração, o nosso clamor, o nosso louvor a ti. Oh Deus querido, Deus amado, o inimigo tem tentado atingir o teu povo, Senhor. Ele tem tentado de todas as formas calar, Senhor, o teu evangelho. Mas,
que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Este culto está aberto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar e agradecer ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
adoração, porque ele fala simplesmente Yeshua, que significa Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Porque ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Nós temos que ser a noiva de Cristo. Vou deixar um versículo aqui para a igreja, que se encontra no livro de Abacuque. Glória a Deus. Aleluia. Abacuque 3, 17. Em Abacuque 3,17 diz: ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas no campo, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é minha força. Ele torna o meu andar firme, como o de uma coça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Que o profeta Abacuque, ele expressa a confiança que ele tem em Deus. Porque ele fala que, ainda que nada dê certo, ele se alegrará em Deus. A fé dele é muito maior do que os problemas. E quantas vezes os problemas, nós colocamos os problemas maior do que a nossa fé. Nós colocamos as diversidades maior do que a nossa confiança, maior do que o nosso Deus. Na minha cidade tem um radialista que ele sempre fala que você tem que dizer para o seu problema, não que você tem que dizer que você tem um grande problema, e sim você dizer para o seu problema que você tem um grande Deus. Todo dia no final do programa ele falava isso. E eu achava isso uma frase simplesmente bonita. Mas muitas vezes na minha vida é muito difícil eu falar para o meu problema que eu tenho um grande Deus. E às vezes eu falo que eu tenho um grande problema. Eu falo para o meu grande Deus, Deus, eu tenho um grande problema, e eu esqueço que Ele é maior do que todos os meus problemas. Que Ele é maior do que todas as minhas lágrimas, que Ele é maior do que todas as minhas dificuldades. Mas nós colocamos as dificuldades, as diversidades, as coisas às vezes tão à frente do Senhor, e nós esquecemos de que Ele é maior que tudo. Aleluia. Ontem eu estava tão assim, desesperada, eu falando com a minha mãe, e a minha mãe, ela não é serva de Deus ainda. Ela foi e um dia se decepcionou e saiu da igreja. Só que eu falo com meu esposo, eu acho não, Deus usa muito a minha mãe para falar comigo. Porque eu chorando, falando com ela, e ela falava, sabe o quê? Minha filha, tenha fé em Deus. E aí ela falou o português correto e me deu um estalo. Que crente é você? Que crente é você de pouca fé? Com um tapa na minha cara. Que crente é você de pouca fé? Por que você está assim? As coisas acontecem, perseguições, dificuldades, é para fortalecer. E as palavras da minha mãe foi entrando no meu coração como se foi Deus falando com ela, através da vida dela, me dando umas porradas. E eu falando, mãe, ela falou, confia em Deus, põe na mão de Deus. E essa igreja, toda vez que eu falo com a minha mãe, quando eu estou passando por uma dificuldade, ela sempre faz isso. Fala comigo, e olha, minha mãe não é leitora da Bíblia. Ela não é serva que nem eu sou. Mas a fé dela é tão grande em Deus, que às vezes eu fico até com vergonha de ser uma crente frouxa. Porque eu deixo os problemas me abalar, as perseguições, as calúnias, que dói na gente. Porque dói. Se eu vim aqui na frente, é muito lindo vir aqui na frente falar em confiança, falar em provisão de Deus. Isso é lindo. Mas quando chega na gente, a gente dói. Dói sim. E a gente esquece do que a gente falou para a igreja, e a gente, em vez de pegar para a gente às vezes só fala, mas a gente não pega, porque Deus, ele fala com a gente também. Aleluia. Então, é que nem essa palavra diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que nada dê certo na tua vida, se alegre, confie no Senhor.
Porque Ele é o Deus de poder, de glória, Ele é o Deus que tudo pode. O homem não pode fazer nada, mas Deus, Ele pode. Eu gostaria de estar dando uma única oportunidade esta noite à nossa obreira Cláudia, que ela venha trazer algo da parte do Senhor Jesus e que os irmãos aplaudam. Aleluia, Jesus, glória. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, glória. Aleluia, Deus. Fala os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia, Deus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus amado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aqui vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Aleluia. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia, Jesus. Glória. Ele tá falando, e ele fala pra gente todos, a gente que não ouve, a gente que não dá ouvido, mas ele fala. Todos os dias, só o fato da gente levantar já significa que ele tá cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aqui vou levantar. Somos nós. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Glória a Deus. Não
Glória a Deus. Vamos estar falando de dízimo e ofertas. Marcos 12. Marcos 12 é uma passagem bem conhecida já. A oferta da viúva pobre. Amém? Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Essa passagem é bastante conhecida. Deus, ele se atentou para a oferta daquela viúva, não pela quantidade, sim pela qualidade, porque creio eu que às vezes ela vem orando e falando: Senhor, esse é o único que eu tenho, mas é o que eu vou te dar hoje, porque eu tenho só isso. Se eu tivesse mais, eu te daria. E aqueles outros tinham bastante, eles estavam dando o que sobrava, que não ia fazer falta. E creio eu que muito mais Deus fez na vida daquela mulher. Porque o próprio Deus estava ali vendo o que ela estava fazendo, ele estava presenciando, olhando de frente a atitude dela. E quantos hoje em dia, às vezes, não dizimam a oferta só para mostrar que tem, dá altos valores, querem barganhar com Deus. Deus, ele não é um Deus de barganha. Dão milhões e menosprezam aqueles que dão pouco, porque um dia eu já fui menosprezado por dar pouco, mas ali era o melhor que eu tinha. E há muitos até que se envergonham de não ter o que dar. Mas nós sempre temos o que dar a Deus. Se nós não temos em dinheiro, nós temos que dar o melhor dentro da obra. Perguntar o que está precisando fazer, se está precisando ajudar, pôr a mão. Se você está pondo a mão aqui, fazendo alguma coisa dentro da casa de Deus, você também está ofertando. Você também está dizimando. Porque é muito fácil você ter dinheiro, ofertar e dizimar, aquela coisa linda, maravilhosa, mas o seu coração está corrompido. Deus, ele não vai aceitar a sua oferta e nem o seu dízimo. Você vai estar colocando ali por colocar, porque Deus, ele conhece o meu do teu coração. Porque é muito fácil ser bondoso, ser generoso aqui dentro, mas e lá fora? Às vezes você fala, tem um irmão passando necessidade e fala: mas o dinheiro que eu tenho é do dízimo, é uma responsabilidade que eu tenho. Se você talvez tirar para comprar um pouco de alimento, Deus, ele vai aceitar a tua oferta. Você fala: Deus, eu não estou roubando a ti, eu vou tirar esse dinheiro que eu ia dizimar, o Senhor vai abençoar outro irmão para abençoar a igreja, porque eu vou abençoar a vida desse irmão que está passando fome, eu vou abençoar a vida desse irmão que precisa comprar um leite, uma fralda ou pagar uma conta. Deus, ele vai aceitar da mesma forma. Não seja cristão só aqui dentro, seja lá fora também. Porque se você falar: não, eu tenho, é o meu dever, é o protocolo, eu tenho que dizimar na igreja, e você deixar o seu irmão chorando ou passando necessidade, Deus vai falar: não é assim que eu estou te ensinando. Porque eu sou dono do ouro e da prata, eu posso suprir na minha casa, mas o seu dinheiro para mim não vai valer nada. Então aprenda o exemplo com essa viúva pobre. Dê o teu melhor, tanto dentro da casa do Senhor como fora. Que os irmãos venham ofertar e dizimar com alegria. Venha dar o teu melhor esta noite. Se você não tem espécie para ofertar ou dizimar, dê o teu melhor louvor, a tua melhor adoração. Amém?
Senhor, meu Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, para te apresentar, Senhor, a cada oferta, Senhor, depositada no teu altar, a cada dízimo, Senhor, que será depositado no teu altar, o Senhor me abençoar, Senhor, a vida dos nossos Senhor, que vão ver que o Senhor não venha deixar faltar, mas que o Senhor venha transportar, multiplicar sobre essa vida. Pai querido, Pai amado, Senhor, o Senhor venha, Senhor, trabalhar na vida, Senhor, financeira dos teus filhos, na vida espiritual, não deixe faltar nada, Senhor, supra, Senhor, todas as necessidades, Senhor, que como Pai, eu chegar, mas eu te peço, Senhor, venha levantar, Pai querido, como leva aqui, Pai amado, que vamos suprir, Senhor, as necessidades dos teus filhos, Pai, suprir, Senhor, essa revelação, o Senhor Deus, levantar colunas, Pai querido, Pai amado, subir essa graça, Senhor, oh Deus, que te peço, amado, Senhor, não me dói na prata, mas eu sei, Pai querido, Pai amado, a tua casa, Senhor, precisa, a tua casa tem as responsabilidades, Senhor, para assumir, a tua casa, Senhor, tem as responsabilidades para sustentar, Senhor, para suprir. Então, Pai, que abençoa, Senhor, meus teus filhos, abençoa, dá discernimento, Senhor, entendimento, abre o coração, Senhor, oh Pai, querido, Pai amado, para que eles possam ser fiéis e devolver aquilo, Senhor, que é teu, porque muito mais o Senhor fará na vida deles. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Dê a oportunidade de estar com o nosso pastor. Amém? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Só no povo de Deus com paz em Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem não queria, né, falar de Jesus aqui hoje? Quem não queria louvar? Está vendo como está preso dentro da nossa garganta? Aquilo que está dentro de nós é muito maior, gente. Glória a Deus. O diabo tenta nos parar, mas não adianta. Isso é só por algum momento. Isso é para quando você tiver a oportunidade de você vir aqui na frente e dar o teu melhor. Glória a Deus. Não se esconder. Outros que falam hoje não, amanhã. Outros que vêm aqui e às vezes faz de qualquer jeito. Então tudo isso é um prazo de tempo para quando você ter a oportunidade de falar ou de louvar, você rasgar na sua garganta. No livro de Apocalipse, eu estou sentindo o que vocês estão sentindo. Apocalipse, capítulo de número 9. Todo mundo com algo para falar, todo mundo com algo para testemunhar ou louvar, e ao mesmo tempo nós nos sentimos em uma prisão. E vai chegar dia que você não vai poder andar com a Bíblia, tá? Vai chegar dia que você não vai poder andar como crente, tem que andar disfarçado. E aí a única forma vai ser se alguém te perguntar se você serve a Deus. Aí eu quero ver qual vai ser a tua resposta. Se você serve ou não. Alguns vão dizer que não serve. E outros que vão dizer que servem vão morrer. Aí está contigo. Estão preparados, igreja? As grandes tribulações ainda estão por vir. Vocês estão preparados? Alguém dizer se serve a Deus, esperando você dizer que sim e você morrer? Estão preparados para esse sofrimento? Não é esse falso evangelho que a gente estamos vivendo, essas falsas profecias mentirosas e enganosas. Igual quando nós chegamos aqui, nós estávamos conversando, essa patifaria no meio do evangelho do povo de Deus. O evangelho é como Paulo pregou, como Paulo viveu. Não é esse evangelho de fachada e de fichinha que nós estamos vivendo. Vocês têm que estar preparados para a tribulação, tem que estar preparado para o último segundo, responder sim ou não. Se falar não, vai morrer da mesma forma e ainda vai para o inferno, porque ele negou o nome de Cristo. Então é melhor morrer com Cristo. Apocalipse, capítulo de número 9, vamos meditar aqui. A quinta trombeta, que muitos estão duvidando dela. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela, que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Olha só, igreja. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não
fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos que não têm na testa o sinal de Deus. Vai tomando seus assentos mesmo. A vontade que nós vem aqui, principalmente no dia de hoje, na noite desse dia, não é só apenas vir aqui ler uma mensagem e dar um encerramento e acabou. O desejo e a vontade de nós vir aqui é gritar, correr, sapatear, explodir, rasgar a nossa garganta e falar o quanto o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele é poderoso e maravilhoso na nossa vida e que Ele é santo. Agora, ao mesmo tempo, ao ler essa mensagem, nós vemos aqui a quinta trombeta. Imagine o quinto anjo tocando a trombeta, como a Bíblia diz. Na verdade, nós lemos alguns versículos e dentro desses versículos ele tem a principal característica que a gente vamos resumindo nesse pouco de tempo. E nós vemos aqui, primeiramente, que não se vê nenhum poder nas mãos do homem ou de Satanás, se não foi permissão do nosso próprio Deus. Nós vemos aqui que Deus também, ele deu uma permissão para Satanás. Lembra de Satanás quando se apresentou para Deus para falar do servo Jó? Então ele conhecia Jó, ele sabia a vida de Jó, ele sabia a estrutura que Jó tinha, ele também sabia que Jó ele era fiel e temente a Deus, só que ele não sabia o profundo de Jó, porque ele observava Jó, mas ele tinha a certeza dentro dele, que se Deus permitisse a oportunidade dele estar frente a frente com Jó, que ele ia conseguir destruir a Jó e a sua estrutura, e principalmente a sua fé. Só que ele estava enganado, porque Jó, além de ser fiel, por máximo que Jó perdisse tudo, mas o principal dentro de Jó era a fé. Entanto que tudo isso Deus permitiu e aconteceu na vida de Jó. Mas Deus ele deu uma oportunidade para Satanás. E uma delas que ele tirou, e que não fizesse dano algum sobre a vida de Jó, que não matasse Jó, mas queria tirar o principal de Jó, que eram os filhos, os bens, as fazendas, os gados, mas nada disso impediu de Jó continuar sendo fiel ao seu Deus. E nós vemos aqui que o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu à terra, e abriu o poço do abismo e subiu fumaça. Essa fumaça simbolizava o que? Enganos. Imagine hoje, na noite desse dia, nós aqui cultuando a Deus, falando de Deus, sabemos o quanto Ele é maravilhoso e importante na nossa vida, que sem Ele nós não alcança a salvação. Mas quando acabasse esse culto, nós visse aqui um volume de fumaça, um barulho, o céu escurecer, acabar as estrelas, o que nós iríamos pensar? Nós ia pensar que é a volta de Cristo, que Cristo estava voltando, se aproximando do seu povo, e a Bíblia vai dizer que abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o solo e o ar, e a fumaça vieram o que? Gafanhotos sobre a terra. Olha só o que Deus permitiu. Se você ler no primeiro versículo, você pulando aqui algumas frases, vai ver que a trombeta, e viu uma estrela que caiu do céu, que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E observe bem, observe que Deus ele parece que ele entrega algo, ele permite algo. Qual é? Uma estrela caiu do céu e foi-lhe entregue o que? A chave do abismo. E essa chave do abismo, você acha que estava com quem? E nas mãos de quem? Porque nós sabemos que Satanás, o nosso adversário, ele não brinca de ser diabo. E ele tem essa chave do abismo. Essa chave foi oposta. Se nós for querer entender esse versículo, nós vamos imaginar que caiu uma estrela do céu. E quem é essa estrela? Nós poderíamos conjecturar que essa estrela seria o próprio Satanás, que Deus permitiu que ele caísse do céu para baixo,
E ao mesmo tempo ele tem o quê? Um poder nas suas mãos que vocês vê no dia de hoje. E esse poder é uma chave do abismo. Quanto mais ele matar, quanto mais ele puder, ele vai fazer. E agora nós vamos focar em um versículo que mais me chamou a atenção, que é da parte dos gafanhotos. Deus permitiu que um vento, e sobre esse vento foi soprado aos 4 cantos da terra, e ao mesmo tempo lhe encheu-lhe de gafanhoto. Gafanhoto significa peste, significa miséria. Só que Deus deu uma ordem sobre esses gafanhotos, que ele não tocasse no quê? Nas verduras, nas aves da terra, nas plantações. Só que Deus falou uma coisa: a ordem que Deus deu, que não era para tocar nas plantações, mas que tocasse ninguém, que tocasse nos homens. Agora imagine, olha só, o povo só olha e diz assim: mas Deus ele é amor. Deus ele é amor, ele é poderoso, ele tem misericórdia. Deus ele tem misericórdia. Agora imagine quantas misericórdias Deus já teve na nossa vida e na vida daqueles que também não serviam a Ele. Agora nós vemos aqui uma indignação da parte do próprio Deus contra quem? Contra os homens da terra. E a Bíblia vai dizer que Deus fez o quê? E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Igreja, vocês já viram o poder que um escorpião ele tem? Se nós olhamos um escorpião e um leão, quem mais tem poder? Um leão ou escorpiões? Agora imagine o poder que Deus ele deu contra a vida do homem. O escorpião é venenoso. O escorpião ele mata. O escorpião ele destrói. E mesmo assim Deus permitiu que os escorpiões, então isso são legiões, muito mais do que um, sobre a terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem verdura alguma, nem a ave alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Agora imagine quantas pessoas que não têm esse sinal de Deus, essa identificação. Imagine quando esse escorpião, esse mal vir sobre a terra, e ele olhar e ver que nenhum daqueles que tem uma identificação da parte de Deus, o que será dessa vida? Deus ele deu uma ordem que não tocasse nada, mas que só tocasse somente na vida dos homens que não tem a sua marca. Agora imagine quando isso acontecer, a multidão de homens que vai estar sobre a terra tentando desviar, fugindo, desesperados, lutando pela vida, e talvez não vai ter a oportunidade. Será que a palavra de Deus ela se cumpre sobre a terra ou não, igreja? Olha o que nós estamos vendo aqui, olha. Todos aqueles que não tiveram o sinal de Deus, esses vão perecer. Esses vão passar por uma grande dificuldade. Esses vão penar sobre a terra. Agora, olha a ilusão que eles vão estar passando. Porque jamais ele vai esperar que esses escorpiões, essa peste, que vai estar se andando sobre a terra, é na direção do homem. O pensamento é as plantações, é as verduras, as aves, e na verdade vai estar à procura do homem, daqueles que não têm o sinal da parte de Deus. Que identificação tem eu e você na frente daqueles que não têm ou que não servem a Deus? Será que Deus ele nos conhece? Será que nós temos alguma diferença? Tem a diferença. A Bíblia vai dizer em Malaquias 3,18: outra vez eu verei a diferença entre o ímpio e o justo, ou o justo e o ímpio, aqueles que me servem e aqueles que não me servem. Então tem uma grande diferença. Outra coisa que eu estava observando nesse texto: e foi-me permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os o quê?
Imagine 5 meses de desespero, igreja. 1 mês nós desempregados, nós já estamos gritando, implorando, desesperados. As contas chegando, nós não sabemos o que fazer, nós ficamos agoniados, nós não conseguimos ter paz, nós já começamos a brigar, a discutir, o desaforo toma conta. Agora imagine esses homens que não servem a Deus, não tem marca, não tem um sinal, 5 meses de permissão de Deus. Ei, será que o povo, a humanidade, está ciente disso que está acontecendo no mundo espiritual? Se Cristo voltasse hoje, Ele permitisse, viesse esse escorpião sobre a terra, porque todos passam um filme que Deus, Ele é amor, mas esquece da justiça de Deus. Todos que acreditam que Deus vai ter piedade da sua vida, que por mais que ele esteja no boteco bebendo, usando drogas, se prostituindo, que o mesmo Deus dos crentes vai livrar eles da mesma forma. Só que a Bíblia, ela é bem clara em dizer: Deus vai permitir durante 5 meses de sofrimento na vida deste. E o que será da vida dele? Lutando pela vida. Cinco meses de decepções. 5 meses tentando desviar. Será que vai suportar? Será que vai conseguir? Vai ter que abandonar tudo na vida. Família, filho, vai ter que abandonar tudo. Vai ter que se virar. Vai ter que lutar para poder ficar vivo. E mesmo assim, quantos milhões de homens não vai morrer na face da terra? E a Bíblia, ela é bem clara em dizer, olha, e foi-lhe permitido, não que os matasse, não é para matar a igreja, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Será que vai doer? Graças a Deus ninguém nunca foi mordido por esse mal, que talvez não estaria vivo. O veneno que ele tem, mas não é para matar. Será que Deus, ele tem zelo e amor pela nossa vida? Deus ainda não quer que mate, mas que tormente. Então isso quer dizer que a maioria daqueles que não servem a Deus vai pagar da mesma forma. Vai ter 5 meses como se fosse 5 anos de desespero, de dor, de perca, de decepções. Agora, se você ler mais um pouco abaixo, olha o que vai acontecer. E naqueles dias os homens buscarão o quê? E não acharão. Nós estamos livres disso, se nós permanecermos. Nós estamos livres. E nós não estamos felizes pela vida daqueles que estão fora, que não tem esse sinal. Nós oramos aqui para que eles alcancem a misericórdia de Deus e que faça parte dessa morada com Cristo. Mas muitos não querem. Estão cegos de uma palavra como essa aqui. Era para nós chegar numa rua e parar a rua, pregar uma palavra como essa. Mas vocês acham que pessoas ouvindo uma palavra como essa vão acreditar em nós? Não vão acreditar. Por isso que eu falo que a nossa geração é a pior geração dos dias atuais. Porque estão vendo as coisas acontecendo, mas não se dobra diante de Deus. Duvida do poder de Deus. Imagine quantos homens na face da terra, quando fala homens, não é só homens, vão querer a morte, vão querer se livrar do sofrimento, e não vai conseguir. Imagine, igreja, ei, eu não sei como vai ser nós, se nós vamos ver isso acontecer. Se quando isso acontecer, nós não esteja mais aqui nessa terra, nós vamos estar livres disso. Mas e os nossos familiares? Aqueles que não servem a Cristo? E aqueles que duvidaram, que não buscaram a Deus? Vão estar desesperados. Vão buscar a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. A morte não vai querer eles. Tipo assim, vão querer se livrar do sofrimento. E Deus dizendo assim: vocês não vão alcançar.
vocês não vão conseguir. Imagine, igreja, um acerto de conta com Deus, como vai ser? Porque as pessoas vão querer a morte, vão querer se matar e não vão conseguir. Está vendo como que as coisas de Deus é como se fosse Deus assim tendo um tratar com cada um? Deus não tem prazer na morte, Ele prova para nós aqui, ó. Ele não tem poder, Ele não tem prazer na morte, Ele quer a vida para nós. Mas é as pessoas que são teimosas, lutam contra o poder de Deus. Imagine você subindo e alguém da sua família ficar nessa. A responsabilidade está com você. Estava falando para minha esposa ontem, eu falei, nossa, você tem tantos amigos e você não consegue converter nenhum. E isso não quer dizer que você não quer o bem dessa pessoa, você quer o bem, mas não consegue converter algum. É a mesma coisa na igreja. É mais fácil alguém tirar da igreja do que trazer do mundo para a igreja. Você é responsável pela sua casa. Você é responsável pelos teus. Porque naquele grande dia eu quero ver se você vai falar para Deus. Para Deus também dar um espaço para Ele ir coladinho com você. Ah, Deus, então deixa Ele ir no meu lugar e eu fico. Não vai ter isso. São 5 meses de sofrimentos, de decepções. Vão procurar arrancar a sua própria vida e a morte não vai te querer. Hoje ela te quer, mas nesse grande dia ela não vai olhar para você. A morte vai dizer para você, eu não te conheço, quem é você mesmo? Ela vai te identificar que ela não é morte. Mas você vai lutar para tirar a sua vida. É o que a Bíblia diz, olha, desejarão a morte, a morrer, e a morte fugirá deles. A morte não vai querer. Porque seria fácil, é como se fosse Deus mostrar assim, seria fácil na hora do sofrimento, você ficar livre dele. Vão ter que pagar o preço, vão ter que sofrer, vão ter que chorar, vão desejar a morte, a morrer, arrancar a sua vida, vai procurar a morte, ela não vai querer, não vai te encontrar, não te pertence, eu não sei quem é você. As pessoas acham, morreu, eu estou livre do sofrimento. Quem disse? Se eu morrer, acaba com tudo isso. Isso é engano. E a única saída para nós aqui hoje é continuar servindo a Deus. Aleluia. É continuar pregando para aqueles que ainda não servem, principalmente para a tua família, se você quiser ver ela bem com Cristo e não nesse sofrimento. Muda de postura hoje, de atitude hoje. Convence, pregue para ele, para ela, porque senão tu vai alcançar a salvação e eles vão penar na terra. Vai gritar pelo teu nome, tu não vai ouvir, tu vai estar livre e eles sofrendo. Seria fácil na hora do sofrimento tu arrancar a tua vida, acabou ali. Não. Aqui a Bíblia está dizendo que Deus vai permitir que isso aconteça. Os escorpiões que sobre a terra, ao arrancar pedaço e deixar feridas, vão desejar morrer, procurar a morte e não vão conseguir, como ele disse, não é para matar, eu quero sofrendo. Deus, ele é justo ou não é? Ou ele é injusto? Imagine Deus olhando para você dizendo assim, eu não quero que morra, eu quero sofrendo, eu quero pagando o preço por esses anos que viraram o seu coração contra mim. Deus não é brincadeira, igreja. Deus não é menino. Deus, ele é justiça. Ele é juiz. Tudo isso que nós estamos vivendo, está acontecendo, é porque Deus quer. Se Deus não quisesse, nada iria acontecer. E Deus precisa usar o homem na terra para que isso aconteça. Está tendo que tratar com os crentes e as igrejas ou não está? Governadores venderam a sua alma, mas é a permissão de Deus. Esse Dora aí manda em tudo, mas é a permissão de Deus. Porque se o homem não agir com o poder que Deus deu, como que Deus vai usar alguém na terra? Só que depois Deus tem um tratar com ele, ou pode livrar ele do mesmo jeito.
Mas o decreto do homem é isso que nós estamos vivendo hoje. E a Bíblia diz que não existe nenhum poder sobre a vida do homem se não for o próprio Deus que dá esse poder. Caso contrário, vamos ver Apocalipse 12:7, que diz. Apocalipse 12, verso de número 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus. Houve o que nos céus, igreja? Uma grande batalha. Houve uma luta. Houve um conflito. Que é isso que nós estamos vendo aqui, ó. A trombeta, e o quinto anjo tocou a trombeta, e viu o que? Uma estrela que do céu caiu. Quem era essa estrela? Houve o que? Um conflito, nós acabamos de ler. Uma batalha, uma luta, uma guerra. Só que também do céu caiu uma estrela. Não parece que do céu caiu alguém que também era valoroso, poderoso? Justamente. Só que aí ele lutou contra o Todo-Poderoso. E ao lutar contra o Todo-Poderoso, pode ter certeza que não vai adiante. E do céu caiu uma estrela, brilhava no céu. Só que agora esse miserável está brilhando na terra, levando muitas almas para o inferno, muitas vidas para o abismo. Quantas vidas que desceram ao abismo? Quantas que morreram sem Cristo? Quantas que desceram à sepultura, que hoje está na escuridão? Vamos ver Isaías 14, 12 até o 14. Isaías 14, 12. Como caíste desde o céu, o Lúcifer, olha aí, igreja. Como caíste desde o céu, o Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as... E ele continua até hoje. Desabilitavas as nações, destruía, acabavam, desviavam, endureciam seus corações. E hoje está do mesmo jeito, da mesma forma. Mas mesmo assim, olha, ele tentou construir um reino no céu, e Deus não permitiu. E Deus lançou uma estrela, era uma estrela, brilhava no céu. Era poderoso no céu, quando servia a Deus, fazia a vontade de Deus. Mas a partir do momento que houve conflito no céu, Deus... E aqui na terra está ele. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das... Só que a estrela já está no chão. De Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Esta era a promessa de Satanás, porque ele achava que ele teria esse todo poder. Se nós formos olhar, Satanás também, ele tem os seus poderes. A Bíblia não diz em João 10:10 que o ladrão só veio somente senão para matar, roubar e destruir. E ele continua operando sobre a terra. O poder dele é sobre a terra, mas ele só faz aqui na terra aquilo que Deus permite sobre ele. Como a Bíblia diz em Apocalipse, Deus enviou os gafanhotos e o escorpião, mas que não tocasse nada a não ser na carne do homem. Vamos lá para o 14. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao... Nunca na vida. Nunca. Ele será como o Altíssimo. Ele não tem esse brilho. Vocês percebem que o diabo não tem brilho? Ele só tem escuridão. Ele só tem males. E assim ele consegue convencer algumas pessoas. Agora o nosso Altíssimo, ele tem brilho, porque pessoas que vêm do mundo, que vêm
da escravidão, do pecado, da bebedeira, da prostituição, do alcoolismo. Quando se chega aos pés de Cristo, a primeira coisa que Ele faz é mudar o seu semblante, as suas atitudes. E você passa a ver um brilho sobre essa pessoa. E Satanás, ele pensava o quê? Que ele seria como o Altíssimo, que ele poderia fazer tudo isso. Mas ele não consegue. Sabe o que ele consegue? É matar o teu brilho. É arrancar o de melhor dentro de você. É acabar com a tua vida. Arrancar a adoração, o desejo, a vontade. Quantas pessoas que não perdem a vontade de vencer, de trabalhar, de viver, de lutar. Só que a promessa dele era: subirei sobre as alturas. Então sobe, diabo, em cima de um tronco de uma árvore. De lá tu acha que tu consegue fazer alguma coisa até chegar nos céus? Tem muita coisa ainda para acontecer até chegar lá. Agora se lança da árvore lá para ver o que acontece. Das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Querer não é poder. Vontade não é conquistar, não é poder, não é ter. A vontade do diabo é ser como o Altíssimo, mas ele não consegue, nunca vai conseguir, nunca ele vai conseguir ser como o nosso Senhor. Mas ele tem os seus tronos aqui na terra, tem os seus altares, aqueles que estão voltados o seu coração, a sua adoração para ele. Só que com nós é diferente. Só que nós é diferente, nós somos semelhantes, nós somos imagem do nosso Senhor. A nossa adoração é diferente, a nossa vontade, o nosso desejo é diferente. Que o diabo não lutar contra nós pensando que vai conseguir, mas nós estamos firmados numa rocha e na palavra, e ele não consegue arrancar o desejo do nosso coração. Pode até nos ferir, pode até nos maltratar, pode até arrancar um pedaço de nós, mas nós somos o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, que nos prometeu uma morada no céu. E ele não consegue tirar de nós, mas a vontade e o desejo dele é ser como o semelhante, o Altíssimo, o autor e consumidor da nossa vida. Nunca vai conseguir, diabo. Nunca vai conseguir, Lúcifer. Quantos anos tu tem lutando para ser como o Altíssimo? Só que o desgraçado, ele é miserável, derrotado o tempo todo, mas não desiste. Esse miserável, na linguagem dele, ele tem fé que uma hora ele vai conseguir. Esse derrotado, esse capeta, e mesmo ele perdendo, mas não se dá por vencido. Espírito demoníaco miserável, que nunca morre, que não desiste, só que não vence, igreja. Vamos ver em Lucas 10, 19. Deus aqui, ele já nos dá poder para os seus, e é bem verdade isso. Em Lucas 10, 19 ele vai dizer: e vos dou poder, ó, está ali, ó, e eis que vos dou poder para pisar em serpente e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia, Deus. Esse poder está com nós. Essa virtude, essa unção está com nós. E o Senhor disse: e eis que vos dou poder para vocês pisar em serpentes e em escorpiões. E o interessante, e nenhum deles fará dano algum. Quantas serpentes nós já atropelou? Já passamos por cima. Pensamos que ia morrer, estamos vivos. Pensamos que não ia conseguir, olha nós aqui. Quantas serpentes na nossa vida nós já venceu? Quantas tribulações? Agora voltando para encerrar, Apocalipse, igreja. Imagine a nação agora lutando contra o mal. Um bicho de 4 pés, que eu não sei se diabo deve ter cabo, cabeça ou orelha. Uma coisa eu sei, que ele tem boca e tem dente. E vai lutar contra o homem. O homem pode dar tiro e não vai conseguir matar. Pode tacar um facão, um pedaço de pau e não vai conseguir. Vai ser atormentado durante 5 meses. 5 meses não é 5 dias, não é 5 horas.
Vão querer a morte e não vai conseguir. A morte não te conhece. Essa palavra, seria bom você chegar em casa, refletir e pregar para alguém que está do teu lado. Falar, você está preparado para 5 meses de sofrimento? Porque olha, você poderia chegar em casa e dizer assim, vem aqui, lê comigo. Se não tiver o sinal de Deus, tem um escorpião preparado para você. A primeira coisa que a pessoa vai dizer, nossa, nada que isso, eu tenho o brilho de Deus, eu tenho o brilho do Espírito Santo. Tem nada. Para ter o brilho, precisa renunciar, precisa largar, abandonar o mundo. O brilho não é de uma hora para outra, de qualquer jeito. Chega em casa, medita, procure alguém, folheie a Bíblia com ela e pregue para ele, mostre para ele. E ouça o que ele vai dizer para você também. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Essa é a palavra da noite. E esse eu vos dou poder para pisar em serpente e escorpiões, e ele não fará dano algum. Por quê? Porque você está com Cristo. Agora aqueles que não tiveram sinal, é só decepção. Imagine o tempo todo servindo o diabo e ir daí para o inferno. Oramos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer nessa noite, Senhor, pela oração da abertura, pelo louvor, pela palavra de abertura, pela oportunidade que foi entregue aqui nessa noite, pela tua palavra, Senhor, aqui ministrada. Ó Pai, eu acredito que o Senhor tem se preocupado com cada um de nós, que o Senhor tem cuidado, tem zelado. Ó Pai querido, eu te apresento essa igreja nas tuas mãos, uma igreja que tem sido fiel, uma igreja que não tem desistido, uma igreja, meu Pai, que tem se focado, mesmo na luta, mesmo no sofrimento, mesmo